Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite de falar aqui com vocês, é, principalmente ao Ramon, né, que foi com quem eu falei. Então, é um prazer aqui conversar com vocês, falar um pouquinho da minha experiência. A minha carreira é longa, então eu comecei a trabalhar com 19 anos. Hoje eu tenho 36, então vou dar uma bela resumida, mas o meu LinkedIn está ali, é só depois procurar, que é Cristiane Joba Moreira, vocês vão conseguir ver mais detalhados. Mas só para explicar mais ou menos ali, né, como que funcionou a minha carreira, eu comecei a minha carreira com desenvolvimento, então eu desenvolvi ali por quase 10 anos, acho que foram 9 anos e meio desenvolvendo, dentro de principalmente uma consultoria, eu fiquei quase 4 anos e meio numa consultoria, e depois eu migrei para Porto Seguro, né, como desenvolvedora ali de software. E aí, nessas minhas entranhas ali de desenvolvedora, eu comecei a perceber que o problema que acontecia nos projetos, né, quando o projeto não era entregue, ou quando algo não era entregue de fato valor para o cliente, não tinha a ver com o desenvolvimento em si, não era o problema tecnológico, era o problema de uma análise, era um problema que a gente não precisava resolver, ou a gente estava resolvendo o problema errado. E aquilo começou a me incomodar profundamente. Acho que todo desenvolvedor alguma vez na vida passou por algum projeto que ele trabalhou muito, assim, ou ela trabalhou muito, e aí não serviu de nada. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhei alguns meses ali, e depois acabei tendo que jogar fora essa construção que eu fiz. E aquilo foi meio que o estopim para mim, que eu pensei, poxa, eu estava entregando algo para um público e, por coincidência, era até uma solução para pessoas do marketing e, no fundo, eles não precisavam daquilo, né? No fundo, o que eles precisavam era de algo muito mais simples. Então, eu já comecei a tentar ver como eu fazia, porque naquela época a gente desenvolvia, fazia análise de negócio, fazia gestão de projetos meio que tudo juntos, não tinha muita separação, como hoje tem back-end, front-end e produto. É, e aí comecei a migrar, então eu comecei a minha migração na Porto Seguro para, de fato, ser produto. Essa transição aconteceu ali, começou em 2016 a acontecer, demorou um tempo para eu conseguir largar o desenvolvimento, isso foi um problema pessoal meu, eu tive que me acostumar que durante 9 anos eu desenvolvia e agora eu não desenvolveria mais. E aí, nessa mesma época, eu comecei a me especializar, eu tirei a minha certificação ali no PMP, do PMI, e aí eu comecei a ver que, no fundo, os projetos, eles precisam ser controlados não só no sentido de, cara, vou entregar valor, mas em relação a risco, em relação aos stakeholders. E aí eu comecei a ter uma visão muito mais completa, né, de tudo que estava envolvido ali, porque daí eu saí da consultoria e fui para o cliente. Aí, nessa transição, depois eu trabalhei em algumas outras empresas. A última antes da Motu foi a XP. Então, eu trabalhei lá por um ano e uns 2, 3 meses. Foi uma experiência muito legal ali. Ali já era 100%, né? Já como Product Manager, como eram em algumas outras empresas. E aí recebi o convite para vir trabalhar aqui na Motu em abril. Na verdade, o convite foi antes, né? Mas a decisão de sair da XP, que não foi fácil, veio ali em abril. Então, comecei de fato no dia 9 de maio, aqui na Motu, já sendo uma pessoa produtora com mais experiência, né? Então, eu já tinha tido essa oportunidade de trabalhar em vários outros projetos. E eu sempre fui a pessoa que se incomodava muito rápido, assim. Então, tipo, eu sou a pessoa que não fica no status quo. Se eu vejo que eu posso melhorar, eu busco me melhorar, tanto que eu fiz várias especializações de produto. Eu sempre tento me renovar para eu conseguir usar isso no meu dia a dia. Então, quando eu entrei aqui na Motu, só para explicar um pouquinho aqui para vocês qual foi o meu desafio na Motu, quando eu entrei aqui em abril, qual que era o principal desafio da Motu para mim, né, em específico? Era que a gente tinha um sistema ali, que era um sistema de gestão de pedidos, que por coincidência, né, não coincidência, né, me contrataram porque lá na XP eu controlava 2 squads responsáveis pela renda variável e a gente fazia a gestão do pedido em si. Então, a nossa squad, as 2 squads que eu tinha ali na XP, eram squads voltadas para o back-end, então a gente não cuidava de front-end, e a gente tinha só projetos muito técnicos, tanto que na XP
o papel que eu exercia é o que eles chamam lá de Technical Product Manager, que são pessoas que vieram de bagagem técnica e que hoje, né, atuam como produto. São as pessoas que fizeram meio que o caminho um pouco inverso, que saíram do desenvolvimento e entraram no produto. Muitas pessoas, às vezes, saem do produto para entrar no desenvolvimento, né? E aí, aqui na Mutu era muito parecido em relação a essa gestão de pedidos também, só que aqui a gente chama de ordens, né? Tipo, uma ordem. E eles tinham um desafio muito grande, que era a aplicação em si, ela caía. Então, ela não suportava a demanda ali que a gente tinha, e a gente tinha um prazo para fazer isso. Então, quando eu já entrei sabendo que eu tinha um prazo de entrega, que eu tinha um projeto entregue na minha mão que já estava atrasado, com um time que também estava trabalhando bastante ali, mas de fato eu entrei num projeto atrasado. Não era a primeira vez que eu já tinha pegado um projeto desse, isso já tinha acontecido comigo outras vezes, né, de cair em projetos que estavam mega críticos. E aí, como eu gosto muito disso, né, um belo desafio, entrei, e aí quando eu entro, eu tento organizar e estruturar as coisas, e principalmente em relação a time. É uma coisa que eu aprendi sendo desenvolvedora ali durante muitos anos, é que a minha performance era muito importante até eu me tornar sênior. A partir do momento em que eu me tornei sênior, dali para frente, a minha performance individual era irrelevante. Eu precisava passar de forma simples, clara, estruturada para outras pessoas, porque eu precisava que 20 desenvolvedores desenvolvessem 10 projetos em paralelo e nenhum deles podia cair, e todos eles tinham que ser estruturados. Então eu tinha que pegar coisas complexas, quebrá-las e fazê-las muito simples, ou pelo menos entendíveis, para que essas pessoas desenvolvessem também e também não ficassem, né, perdidas ou não tivessem nenhum problema, para entregar valor para o cliente, para entregar projetos. E aí foi o que eu fiz quando eu entrei aqui na Mutu, né? Eu entrei, já entendi de logo de cara os riscos que a gente tinha aqui, que o principal deles era uma data. Então a gente tinha claramente uma data definida, a aplicação não suportava, então assim, era um risco gigantesco. Ela tinha indisponibilidade no meio do dia, caso acontecesse, né, chegasse num volume alto ali de conexões entre entregadores e pedidos. E aí, agora que eu vi que eu dei um puladinho, deixa eu só voltar aqui, dar um step back, só explicar para vocês o que eu ando aqui e não expliquei. Mal de pessoa que é técnica, mas enfim. O que é a nossa startup aqui na Mutu? A Mutu é uma startup que tem público-alvo o entregador. Então, a gente aqui trabalha para a gente levar renda para o entregador e para que ele consiga ter uma vida justa, ter um bom salário e conseguir fazer suas entregas. Dentro da Mutu, a gente tem toda a parte de rental, que é a parte do aluguel da moto. Então, se vocês já viram uma motinha verde com alguns adesivos preto com verde, não é do Banco Next, é da nossa aqui empresa, da Mutu, porque pessoas confundem, né? Acham que é do Banco Next, mas não é. E aí, dentro também desse segmento, então a gente aqui tem essa parte da locação, e aqui dentro a gente tem vários produtos, né? Então a gente tem aqui a parte do entregas, a gente tem aqui parte de advertisement ou de ads para o entregador, que tudo no fundo gera para entregar valor para o entregador, gera para otimizar o valor que a gente vai passar para o entregador, como que a gente olhava a renda para ele. E dentro do meu desafio em si específico, eu entrei diretamente para atuar no Mutu Entregas, que é uma parte ali parecida com o que o iFood nossos lojistas, né? Que a gente faz nessa parte aqui da logística da entrega. Então a Mutu, ela fica responsabilizada pela parte logística de entrega e o restaurante nos contrata, digamos assim, e a gente fica no meio. A gente é uma ponte entre o lojista e entre o entregador, né? Então a gente conecta, então pega o pedido aqui no lojista, entrega no cliente, e esses são os nossos dois públicos-alvos relevantes para a gente final em si, porque o cliente final em si tem contato com o lojista, mas aqui a gente é meio que uma conexão, né, entre o entregador e o lojista. Então, dito isso, né, dado esse momento aqui da Mutu, a Mutu, como ela é uma startup, as startups elas crescem muito rápido. Então, elas têm essa pegada de crescer no caos. Então,
quem acho que já trabalhou em startup conhece aqui, porque essa é a minha primeira vez que eu trabalho em startup em si. Eu já trabalhei em empresas pequenas, ou outras muito grandes, mas uma startup ela tem esse poder de se escalar várias vezes, né? E a gente tinha uma meta ali de sair de 100 mil pedidos por mês, que na época, quando eu entrei, tinha mais ou menos 150 mil, agora já está batendo perto de 200, para conseguir chegar a 2 milhões ali no final do ano, que no caso seria agora em dezembro, né? E, então, o nosso desafio era, cara, dado essa escalabilidade que eu preciso ter um software muito rápido. Então, esse produto, né, esse projeto que eu trabalhei, ele é inteiro de back-end, então era a reconstrução inteira da arquitetura, da parte escalável da aplicação, para que pudéssemos entrar, né, com esses 2 milhões de pedidos que eram o que a gente tinha aqui como meta para a empresa e como escalada, ficar os meus riscos, né, tipo, o que está acontecendo aqui, conheciam a tecnologia que a gente estava usando, ela é uma tecnologia muito nova, muito recente, que a gente chama de clusterização, que é quando a stack passa ali para o cluster, e os desenvolvedores também estavam aprendendo, eu nunca tinha trabalhado com nenhuma dessas tecnologias, também tive que estudar e também tive que entrar mais no dia a dia. Quando eu estava trabalhando ali nos últimos anos, eu não precisava ficar tão assim no chão de fábrica, né? Eu não precisava abrir código, não precisava ficar tão imersa como eu fico aqui na Mutu. Mas, né, a gente tem que fazer acontecer e, dado o prazo, a gente faz o que precisa para a gente conseguir entregar um projeto no prazo, né, com qualidade e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso, cara, temos um problema aqui de os próprios desenvolvedores também estão aprendendo essa tecnologia e tinha uma coisa muito forte aqui de time, assim. Então, que eu estava explicando para vocês em relação à minha carreira. Então, eu comecei a pedir até ajuda, que a gente tinha um Scrum Master na época, para a gente rodar uma dinâmica de time nos lugares. Aí, a gente começou essa construção, porque também não adianta a gente ter um time que não confia uns nos outros, né? Então, a gente trabalha muito fortemente aqui na construção de um time, né? Com muito essa ideia de não deixar a carga em cima de uma pessoa, né? Mas deixar ela em cima da construção de um time. E aí, naquela época, o que a gente fez? A gente colocou muita coisa no papel, tinha muita coisa que estava só na cabeça de alguma pessoa, ou estava muito claro para uma pessoa, mas não estava muito claro para outras. O time era novo também, então a gente chegou a ter 4 pessoas novas num time de 7 pessoas. Depois a gente reduziu um pouco o time, a gente foi mexendo nele. Mas aí também pela construção de um time novo, de muitas pessoas que, assim como eu, tinham acabado de entrar aqui na Motu e também tinham essa data, né, e todo esse desafio pela frente desse projeto. A gente fez tudo que a gente pôde aqui para a gente conseguir desenhar uma belíssima arquitetura. Então, a gente desenhou a arquitetura usando o Miro, para ficar claro para todo mundo o que era essa arquitetura. Depois, até, a gente teve, né, o Nonato aqui, que era uma pessoa que ajudou a gente muito com a parte da arquitetura, para a gente rever essa arquitetura, montar uma arquitetura meio que de transição, que era essa inicialmente que a gente tinha pensado, dado o nosso tempo. Então, a gente fez alguns passos aqui, né? A gente trabalhou muito forte o time, que foi a primeira coisa que a gente tinha que ter trabalhado. Depois, muito claro, cara, pode ser difícil, né? Muitas vezes a gente vai pegar coisas difíceis, mas tem uma coisa que eu sempre falo aqui para todo mundo na Motu, é que o nosso papel como produto, o nosso papel como pessoa de projeto, é que a gente precisa deixar as coisas que são difíceis de forma fácil. E isso não é trivial, isso é bem difícil. Porque é muito fácil falar complicado, é muito fácil, tipo, vangloriar as coisas, mas é muito difícil pegar uma coisa complexa e deixá-la simples. Então, a gente tentou fazer isso o máximo aqui, a gente construiu as nossas histórias e tudo mais em cima dessa visão montada da arquitetura. E aí, que mais a gente fez aqui? A gente construiu, né, datas ali muito claras. A gente montou uma estratégia que era começar pelos periféricos. Então, a gente tinha o core da aplicação e a gente tinha os periféricos.
Normalmente na agilidade a gente começa ao contrário, né? A gente começa pelo core e depois vai para os periféricos, mas como o time também não tinha expertise no produto, e muito menos também na tecnologia que a gente estava usando, a gente decidiu cara, vamos começar pelos periféricos, o time vai conseguindo entender cada vez mais da própria infraestrutura, a própria arquitetura e da tecnologia em si, enquanto também a gente ganha bagagem juntos ali em relação ao produto, e a gente assim o fez. A gente estruturou essas partes periféricas e depois a gente montou o core. E para isso a gente deu datas ali muito claras. Então a gente colocou, cara, em 3 dias eu tenho que entregar isso, em uma semana eu tenho que entregar isso, porque a gente fez um cronograma ali de trás para frente, né? Então a gente tinha exatamente a data que a gente precisava entregar. A gente fez um cronograma de trás para frente. E aí isso funcionou. O que funcionou para a gente foi, como a gente estava meio que distribuído, né? Distribuídos, desculpa. A gente abriu uma call ali e a gente ficava 4 horas numa call até resolver. Então, se a gente tinha estimulado uma data, então a gente colocou lá uma data, por exemplo, dia 15 de junho. Cara, não conseguia entregar, a gente botava, ou não estava conseguindo entregar para essa data, a gente montava essa call, a gente ficava nessa call o dia inteiro até resolver, a gente botava todo mundo para ajudar a pensar, para a gente conseguir destravar, e assim a gente foi. Foram longas calls, né? Foram longas horas trabalhadas para a gente conseguir aqui entregar, mas é uma prova de também que não adianta também seguir sem desorganização, né? Sem mapear os riscos, sem tratá-los, sem identificá-los inicialmente e atacá-los ali de forma clara, porque se a gente não tivesse trabalhado em cima de uma construção de time, se a gente não tivesse trabalhado em cima de datas, né, e de ter feito esse cronograma de trás para frente, se a gente não tivesse desenhado e deixado claro o que a gente ia fazer em relação à arquitetura, como que isso ia funcionar, com certeza a gente não conseguiria entregar isso que a gente fez ali em 1 mês e meio, no máximo 2 meses, do tamanho da complexidade que tinha aqui e era esperado, né? E aí hoje, só para vocês entenderem, né, a gente conseguiu colocar em produção isso dia 15 de agosto. A gente tinha previsto um rollout até maior e dado o sucesso do projeto, né, que a gente fez aqui, a gente conseguiu até adiantar a nossa entrega. Então, dia 30 de agosto, a gente conseguiu fechar todo o rollout, porque a gente fez um rollout de transitório. Então, a gente começou pelos estados que tinham menos pedidos, e aí a gente foi subindo, a gente foi aumentando os estados, até a gente chegar em São Paulo e Campinas. E só foi possível porque a gente conseguiu fazer todos esses passos, né, todos esses steps com bastante clareza. E hoje a gente tem um time que, até brinco com eles, que a gente é extremamente forte, né? Então a gente construiu um time forte, um time que, cara, um confia no outro, um time que um suporta o outro, que a gente está sempre olhando o produto juntos aqui, e a gente está sempre preocupado em entregar valor e da forma mais rápida possível, que é o que uma startup exige. Então, normalmente, quando você está numa empresa grande, às vezes você tem uma semana, 2 semanas para poder fazer uma análise bem feita. Aqui você vai ter 3 horas para você tomar uma decisão, fazer uma análise, botar para dentro uma decisão, e você vai ter que trabalhar com isso, e vai ter que trabalhar com o risco de tomar essa decisão, mas não tem tempo de se esperar. Então, essa é uma coisa aqui que eu vi na veia de startup, e que é muito latente aqui. Pelo menos é o que tem acontecido aqui para mim, né? Da minha experiência e dentro do produto e da área que eu tô. Bom, acho que é isso, Lidia. Acho que eu consegui passar por tudo. Espero que tenha sido claro para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas, anotem aí para a gente, escrevam para mim, para eu conseguir respondê-las, tá? Seu time de marketing perde muito tempo no dia a dia tentando atrair novos visitantes ao seu site para gerar novos leads? Já ouviu falar em automação de marketing? Faça já o seu teste. Dinamize, automação de marketing que gera resultados.